No decorrer dos séculos 17 e 18, a história da América Portuguesa registrou muitos motins, conspirações, revoltas e rebeliões. Alguns contestavam determinados aspectos da política metropolitana, sendo classificados como movimentos regionais. Esses movimentos não tinham caráter separatista, ou seja, não desejavam um rompimento definitivo com a metrópole. Outros, porém, desejavam a separação, buscando a independência das respectivas regiões. Entre os movimentos regionais contestatórios, destacavam-se a Revolta de Beckman, de 1684, a Revolta dos Mascates, de 1710 a 1711, e a Revolta de Vila Rica, de 1720. Já entre os movimentos de caráter separatista, cabe mencionar a Conjuração Mineira de 1789 e a Conjuração Baiana de 1798. Nesta aula vamos abordar apenas as revoltas mais antigas, que contestavam as políticas metropolitanas sem reivindicar a separação de Portugal. Pois, sobre a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, já temos esse vídeo aqui no canal, e você pode assistir se assim o desejar. Aproveita a vinheta que é rapidinho para se inscrever no canal e cravar o dedo no like. Eu já volto, é pá e bola, é rapidinho. Revolta de Beckman. No estado do Maranhão e Grão-Pará, a oferta de mão de obra escrava africana era pequena, principalmente por causa da falta de recurso dos colonos para adquiri-los e da longa distância dos portos fornecedores. Por isso, os colonos passaram a recorrer à escravização dos indígenas, o que provocou uma série de ataques às missões jesuíticas da região. Para resolver o problema do abastecimento regional e acabar com os conflitos entre colonos e jesuítas, a coroa criou a Companhia Geral de Comércio do Maranhão. Entre outras atribuições, a companhia deveria fornecer cerca de 500 escravos negros por ano, abastecer a região de gêneros alimentícios, tecidos e outros artigos, e adquirir e exportar produtos locais como açúcar, cacau, tabaco e couro. Por possuir o monopólio do comércio, a companhia obrigava os produtores a vender seus produtos a preços muito baixos, ao mesmo tempo que negociava as mercadorias que trazia por valores bem acima da média. A associação dessas práticas e a falta do cumprimento do contrato estabelecido entre a companhia e a população local acabaram provocando o início do movimento rebelde. Em fevereiro de 1684, moradores da região de São Luís, sob a chefia dos irmãos Manuel e Tomás Beckman, tomaram os depósitos da companhia e o governo local. Reunidos na Câmara Municipal, os revoltosos decidiram abolir o monopólio da Câmara Geral de Comércio do Maranhão e compor um governo provisório. Para resolver a situação, a coroa anulou os privilégios da companhia e nomeou um novo governador para o Maranhão. Em maio de 1685, quando o novo representante do rei chegou a São Luís, determinou a dissolução do governo provisório, prendeu os principais líderes e executou Manuel Beckman e Jorge Sampaio. Tomás Beckman e os demais foram condenados à prisão ou ao degredo, sendo alguns deles perdoados. Os monopólios até então abolidos pelo governo provisório foram restabelecidos. Guerra dos Mascates. Antes de falar da Guerra dos Mascates, vamos entender a origem do termo mascate dentro do contexto da Guerra dos Mascates. Nossa, mas é muito mascate. Antes de falar da Guerra dos Mascates, vamos entender a origem do termo mascate dentro do contexto da Guerra dos Mascates. Nossa, pelo amor de Deus, mas é muito mascate para falar ao mesmo tempo. Vamos lá então, gente. Mascate é o termo utilizado para designar o comerciante ambulante que circulava vendendo suas mercadorias. Os comerciantes do Recife envolvidos no conflito com os senhores de engenho de Olinda não eram propriamente mascates, mas grandes comerciantes, muitos bem estabelecidos. Durante o século XVIII, esse conflito ficou conhecido como sedição ou alterações de Pernambuco. O nome Guerra dos Mascates passou a ser utilizado para referir-se ao conflito apenas no século XIX,
Com a publicação do romance Guerra dos Mascates, de 1871, de José de Alencar. Na real, o termo mascate foi usado pelos invejosos, recalcados e quase se não falidos senhores de engenho de Olinda, terra atualmente conhecida pelos bonecos gigantes, que eram um bando de recalcados com a prosperidade vivida pelos comerciantes de Recife. A Guerra dos Mascates foi motivada... Na real, o termo mascate foi usado pelos invejosos, recalcados e quase se não falidos senhores de engenho de Olinda, terra atualmente conhecida pelos bonecos gigantes, que eram um bando de recalcados com a prosperidade vivida pelos comerciantes de Recife. A Guerra dos Mascates foi motivada por disputas econômicas e políticas entre as elites de Olinda e do Recife, que remontam ao século XVII. Durante o período em que os holandeses permaneceram em Pernambuco, o Recife tornou-se a sede da administração holandesa, recebendo diversas melhorias e investimentos urbanos. Logo após a expulsão dos holandeses, muitos comerciantes portugueses, os mascates, estabeleceram-se no Recife. Além do comércio regional, esses comerciantes abasteciam a região das minas com tecido e gado, trazendo prosperidade ao local. Em compensação, Olinda, a antiga sede da capitania, passou a sofrer os efeitos da queda do preço do açúcar nos mercados europeus, sobretudo por causa da concorrência com o açúcar holandês produzido nas Antilhas. Para manter a produção, os senhores de engenho olindenses foram obrigados a contrair empréstimos com os comerciantes do Recife. A rivalidade entre as duas localidades se agravou após a elevação do Recife à categoria de vila em 1709. Dessa forma, os moradores do Recife passariam a ter os mesmos direitos políticos dos olindenses. Tal medida desagradou aos senhores de engenho de Olinda, que, além de estarem endividados com os comerciantes de Recife, perderiam parte do seu poder. O confronto entre as duas vilas teve início em novembro de 1710, com a invasão do Recife pelos olindenses. Em junho de 1711, porém, os comerciantes do Recife, com o apoio de autoridades de outras capitanias, retomaram o controle da vila. O conflito terminou em outubro deste mesmo ano, com a vitória dos recifenses. A metrópole ordenou a prisão de mais de 100 integrantes da aristocracia olindense responsabilizados pelo conflito, e alguns líderes chegaram a ser degredados para a Índia. Revolta de Vila Rica. As eleições estabelecidas pela coroa portuguesa para controlar a produção aurífera não eram bem recebidas na colônia, gerando, por vezes, revoltas contra o governo. Um dos principais movimentos ocorreu em 1720 e ficou conhecido como Revolta de Vila Rica, ou Revolta de Felipe dos Santos, um pequeno comerciante que vivia na região. Liderados por portugueses que sentiam a perda do seu poder político e econômico, os manifestantes tomaram uma parte da Vila Rica e elaboraram um documento no qual denunciavam os funcionários do reino que atuavam nas Minas Gerais como corruptos. Eles também protestavam contra a instauração das casas de fundição. Engraçado, corrupto, né, gente, no Brasil, lá na colônia. Poxa, eu achei que corrupção era uma coisa que praticamente não existia mais no Brasil hoje. Para ganhar tempo e conter temporariamente as multidões revoltadas, o Conde de Assumar, governador da capitania de São Paulo e Minas do Ouro, fingiu concordar com as exigências. Enquanto organizava suas tropas para combater o movimento, refugiado em uma cidade vizinha, reuniu cerca de 1.500 homens, seguiu para Vila Rica e prendeu seus integrantes. Apesar de ter desempenhado um papel de menor destaque, Felipe dos Santos foi considerado o principal líder da revolta pelo governo e, por isso, condenado à morte e ao esquartejamento. Assumar também mandou incendiar o morro onde se situavam a casa e as minas de Pascoal da Silva Guimarães, o qual era o antigo superintendente das minas de Ouro Preto e um dos principais líderes da revolta. No entanto, a pena capital não foi aplicado contra este nem contra os outros poderosos que chefiaram a rebelião.
incidindo apenas sobre Felipe dos Santos, que era um modesto comerciante cujo papel na rebelião tinha sido um papel secundário. Que estranho, né, gente? O mais humilde que acabou sendo castigado. No Brasil, isso nem é comum. Após esta revolta e com os ânimos acalmados, Vila Rica foi transformada em sede administrativa da capitania de Minas Gerais. Tem gente que acha que o Brasil é formado por um povo pacífico. Claro que não. Nossa história é formada de muitos conflitos e o nosso presente também. Só não vê quem não quer, ou quem não estuda mesmo. Um fraternal abraço a todos e um beijo no coração. Tchau, tchau, gente. Valeu!